A paz do Senhor em Cristo Jesus. Com muita alegria, domingo pela manhã estaremos estudando mais uma lição bíblica da escola dominical. O nosso tema para o trimestre: os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a lição número 10 traz o tema: o ministério de mestre ou doutor. O nosso comentarista divide o nosso comentário em 3 tópicos: Jesus, o mestre por excelência, o ensino da Escritura na igreja no primeiro século e a importância do dom ministerial de mestre. O nosso textuário, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6 e 7. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Esta é a verdade prática. O nosso tema central para a lição número 10, o dom ministerial de mestre é uma capacitação do Espírito Santo. Então, inicialmente, para este comentário, eu quero trazer aqui para os irmãos a definição e o propósito do dom de mestre ou doutor. Com respeito à definição, o termo deriva-se do grego didaskalos, que significa instrutor, doutor ou mestre. O termo é aplicado a Jesus, Mateus 8 e 19, aos mestres da lei, Mateus 9 e 11, a João Batista, Lucas 3 e 12, ao apóstolo Paulo, 1 Timóteo 2 e 7. Então aqui alguns exemplos de pessoas que foram chamadas de mestre. As atividades primordial do mestre, doutor ou ensinador é cuidar do ensino fundamental das Escrituras Sagradas. Então, veja a importância de um mestre. Ele vai cuidar de ensinar exatamente as Sagradas Escrituras. Podemos também afirmar que os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor, proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo, como podemos comprovar, Efésios 4, 11 e 12. Então veja que o mestre tem essa característica de esclarecer, de expor ou proclamar a palavra de Deus. Agora, o propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade e produzir santidade, levando o corpo de Cristo ao compromisso com o modo piedoso da vida sagrada, a palavra de Deus. Então é importante notar a importância que tem o mestre na edificação da igreja. Então que Deus possa ajudar aqueles que o Senhor tem dotado com este dom para trazer essa exposição, esse esclarecimento para a Igreja de Cristo, lembrando sobretudo que esse ensino, que essa exposição sempre traz a importância de trazer a edificação da igreja. E nós temos na Bíblia Jesus, o mestre dos mestres. Aqui nós podemos citar em alguns lugares onde ele ensinou a palavra. E a Bíblia vai nos mostrar que ele ensinava nas sinagogas, ele ensinava nas casas particulares, ele ensinava no templo, nas aldeias, nas cidades e, por fim, em vários lugares. Para os irmãos terem uma ideia, das quase 90 vezes que alguém se dirigiu a Jesus, 60 o chamou de mestre. Então veja que ele sempre estava ensinando e ele é o nosso grande exemplo como ensinador, como mestre, como aquele que expõe a palavra de Deus. Agora, o que é importante que a Bíblia traz essa importância do seu ensino, é a autoridade do ensino de Jesus. E há um versículo na Bíblia que está lá em Atos 1 e 1 que diz: fez o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Então Jesus, ele não só ensinava, mas também ele fazia. É importante isso para os mestres da atualidade. Não apenas ensinar, mas também
fazer, como é o nosso grande exemplo do nosso amado Jesus. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que o nosso comentarista, no último tópico, ele nos traz aqui alguns requisitos para os mestres, requisito necessário ao mestre. Então aqui ele apresenta alguns requisitos importantes para a igreja conhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. E aqui o comentarista traz como primeira coisa um salvo em Cristo. É importante que a pessoa tenha a convicção da fé em Deus. Hábito de ler é outra coisa muito importante, né? Como diz aqui o nosso comentarista, em nosso país a leitura é um problema cultural. Então, se as pessoas não leem, as igrejas poucos lerá, mas é importante que o mestre tenha esse hábito da leitura. Uma outra coisa que é requisito para o mestre é o preparo intelectual. Isso é muito importante, pois precisamos ter isto em mente do preparo intelectual. O mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas e exegética e etc. Então é preciso também um preparo intelectual. E finalmente, um coração em chamas. Então é importante que haja esse fervor espiritual no coração do mestre. E assim Deus vai sempre dar para nós pessoas com esse dom para nos trazer a palavra de Deus com essas importantes características que aqui nós citamos. Então, meus amados irmãos, que domingo de manhã possamos estar na escola dominical aprendendo uma vez mais, pois a importância do ensino na escola dominical é primordial na vida de uma igreja. E aqui eu quero citar algumas características importantes do ensino na escola dominical. Aqui temos algumas que nós podemos citar, são tantas outras, mas o ensino na escola dominical nos traz, ela desenvolve a espiritualidade e o caráter do crente. Ela é o lugar para descoberta, motivação e treinamento de novos talentos. Ela é uma fonte de avivamento espiritual para a igreja, porque a EBD de crianças, adolescentes, jovens e adultos adquire uma fé mais robusta e madura. Na escola dominical, o crente aprende a amar e a cooperar com a obra missionária. E finalmente, ela reúne a família, onde pais, filhos fortalecem o relacionamento, as crianças crescem na disciplina do Senhor e casais aperfeiçoam a vida conjugal. Então veja a importância do ensino na escola dominical e a escola dominical em si, a importância para toda a membresia de uma igreja. Então que Deus possa despertar a tantos outros para virem à escola dominical e aprender muito mais, porque é esta a grande característica desta maravilhosa escola que nós costumamos dizer que é a melhor e maior escola do mundo. Então que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça e que estejamos domingo pela manhã na igreja aprendendo uma vez mais com a ajuda de Deus através da lição bíblica de escola dominical. Amém? E que Deus possa trazer alegria ao coração